E aí, meu povo, o vídeo de hoje vai ser para você que está tentando começar os seus estudos e eu vou mostrar como isso pode ser feito, principalmente organizando a base da sua preparação por questões. O objetivo desse vídeo é mostrar que qualquer pessoa consegue melhorar a qualidade do seu estudo daqui até o Enem. Não importa quanto tempo você vai ter, se você colocar alguns elementos na sua preparação, isso vai dar muito certo. E por que pensar no estudo baseado por questões? Eu sou formado em medicina por um curso de medicina da Federal de São Carlos que não tem aulas. Lá a gente aprende a ser médico lidando com os problemas que os médicos enfrentam. A gente enfrenta o problema, vai atrás do conhecimento, adquire a capacidade de resolver esse problema e aí a gente vai evoluindo cada vez mais à medida que a gente lida com os problemas. Quando a gente pensa em preparação para o Enem, o nosso problema são as questões, é acertar questões no Enem. E por isso esse vídeo vai ser feito num formato de estudo. Não é um vídeo para você simplesmente passar e assistir ele do começo até o final. É um vídeo importante, você parar em alguns pontos, anotar, pensar sobre cada uma das práticas que eu vou citar aqui. E para ajudar você a fazer isso, vai aparecer durante o vídeo umas caixinhas laranjas com algumas coisas escritas lá dentro. São pontos importantes que, se você anotar, no final do vídeo você vai ter tudo estruturado para você entender quais são os pontos principais que uma preparação tem que ter. E sobre o que eu vou falar nesse vídeo? Alguns pontos bem diretos. Quanto tempo eu devo estudar por dia? Essa é uma questão que muita gente tem, e o ruim é que algumas pessoas dizem: se você não estudar 12 horas por dia, você não vai passar em medicina, que é um curso concorrido, você precisa estudar mais do que todo mundo, estude enquanto os outros dormem. Essa resposta não é boa. Nós vamos fazer uma resposta bem melhor nesse vídeo. Outra coisa que as pessoas perguntam bastante, e tem que perguntar: o que eu devo estudar todos os dias na minha preparação se eu quiser ser aprovado no Enem? Essa é uma pergunta que, se você simplesmente não fizer, corre o risco de você estudar qualquer coisa, e qualquer coisa não vai fazer você ser aprovado. Outra coisa que é bem comum as pessoas perguntarem: puxa, como é que eu sei se eu estou estudando a coisa certa ou não? Tem gente que vai esperar o Enem acontecer, e aí, se as coisas derem certo no Enem, significa que você estudou a coisa certa na preparação. Não é uma boa ideia fazer isso. Se você puder verificar ao longo da sua preparação se você está estudando a coisa certa e garantir que está no caminho certo, é muito melhor do que esperar o Enem acontecer. Ponto super importante nesse processo de preparação é você estabelecer como as revisões vão acontecer. Tem gente que estuda o ano todo, mas não consegue levar todo esse estudo para dentro do Enem. E uma das principais razões é a pessoa não conseguir fazer um processo de revisão adequado. Vou mostrar como é que isso acontece nesse vídeo também. E uma pergunta que para algumas pessoas é muito difícil de responder: puxa, como é que eu vou fazer questões se eu ainda não sei nada? Como é que eu vou fazer questões se eu não estudei o assunto? Essa é uma pergunta que acaba travando o processo de estudo de algumas pessoas, e muitas pessoas deixam de fazer um resultado absurdo porque elas põem na cabeça que elas precisam ter uma base antes de entrar num processo de estudo por questões. Ir para as questões é a melhor opção, e eu vou explicar por quê. Eu preciso explicar para você para quem esse vídeo funciona, e funciona muito bem. Para as pessoas que já fizeram um ano de cursinho, esse vídeo funciona muito, muito bem. Porque quando a pessoa tem uma nota, sei lá, em torno de 500, 600 pontos e faz um ano de cursinho, é provável que ela perceba uma evolução. Faltava muita coisa para ela, o cursinho atirou em muitos lugares, acertou alguns pontos e ela percebeu que a nota dela melhorou um pouco. Depois que ela passa de uma certa nota, 680, 700, 750, fazer mais um ano de cursinho às vezes não dá tudo aquilo que ela esperava, porque o cursinho está atirando ainda em muitos lugares, mas as falhas dela já não são tantas. Ela precisa escolher pontos mais específicos para atacar, e o cursinho não consegue fazer isso. Às vezes o pessoal fala: se você está no ensino médio, espera um pouco mais para você começar a estudar. Eu acho que depende muito. Eu já conheci aluno de segundo ensino médio que conseguiu passar de 800 pontos já no segundo ensino médio e sem deixar de fazer tudo que um aluno faz, sem deixar de se divertir, sem deixar de fazer as coisas que você tem que fazer na época do primeiro e do segundo ensino médio. A questão é que ele conseguiu fazer porque ele sabia estudar. Então, se você quer um curso muito concorrido, já sabe disso, está no ensino médio, não tem por que você não entrar num processo de estudo que não te desgaste e que garante esse resultado mais cedo. Para quem já está perto da nota que precisa e não consegue aumentar, mesmo fazendo cursinho, aquelas pessoas que entraram no platô, esse vídeo é excelente. Pô, peguei um nível de nota que eu não consigo passar. Faz mais um ano de cursinho, bate na mesma nota ou até cai um pouco. Esse vídeo vai ajudar você a entender exatamente por que você não passou e o que você tem que fazer para passar desse nível. Também existem pessoas que querem se preparar, estão pensando no Enem agora, estão pensando numa mudança de vida, estão pensando em vários processos, mas elas têm uma vida rodando. E elas não têm como parar a vida delas toda para poder fazer uma preparação para o Enem adequada. Se você tivesse uma preparação que se encaixe na sua rotina de trabalho, enfim, de qualquer outra função que você não possa abrir mão de fazer ao longo desse tempo, você poderia ter um resultado muito bom no Enem que pode ajudar você a mudar de vida. E esse vídeo funciona demais para quem tem esse perfil. E também vai funcionar para quem quer estudar em casa.
Se você está fazendo cursinho e quer ver esse vídeo, ótimo, vai te ajudar bastante, vai ajudar você a entender que existem coisas que você pode controlar na sua preparação que o cursinho não vai controlar, o cursinho não vai fazer por você. Mas se você está querendo estudar em casa, puxa, não tem ninguém para me orientar, vou pegar essa jornada para construir sozinho, você deu sorte. Porque talvez você faça a melhor preparação da sua vida e esse vídeo vai mostrar muitos dos pontos que deveriam entrar na sua preparação para isso acontecer. Então, esse perfil, se você está em algum desses perfis, pode vir com tudo para esse vídeo que vai funcionar super bem para você. E como funciona a aprovação no Enem? Às vezes eu converso com as pessoas e pergunto isso para elas e ninguém tem dificuldade de dizer o que tem que acontecer para você ser aprovado. É muito normal que as pessoas me respondam assim, Kleber, ser aprovado no Enem é muito fácil, cara. Só se duas coisas acontecerem, acabou, você vai ser aprovado. Primeiro, você tem que acertar as questões e segundo, você tem que escrever uma redação excelente. E tem gente que dá até o número, tipo, dá uma noção mais ou menos de quanto tem que ser de um e de outro. Por exemplo, a pessoa fala assim, se acertar 158 questões no Enem e fizer uma redação de 980 pontos, aí já pode sair comemorando, você nem precisa esperar o resultado sair, porque é certeza que você vai passar. Não tem, você pode, naquele momento que divulgou, foi isso, pode sair para a luta. Isso é verdade. Se você fizer 158 com uma nota de 980, você está com um resultado muito, mas muito bom na sua mão. O problema é, todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que se você tiver esse tipo de resultado, você vai conseguir realizar uma pancada de sonhos. Mas pouca gente consegue fazer isso. O que é que determina quem consegue e quem não consegue? É justamente aquilo que talvez a maioria das pessoas não saibam, que é o processo para se chegar a acertar 158 questões no Enem. E aí é que a gente tem que entrar. Aqui começa a ficar interessante. O que pouca gente sabe sobre a aprovação é como se faz esse processo acontecer. Por quê? A imensa maioria das pessoas entende assim, cara, para você chegar no Enem e ter um bom resultado, você precisa de conhecimento. E aí todo mundo corre atrás do conhecimento. Ou corre atrás do cursinho online, cursinho presencial, teoria, livro, enfim, corre atrás de conhecimento. Você precisa ter conhecimento na cabeça. E aí você encontra um monte de pessoas que faz 4, 5, 6, 7 anos de cursinho e não passa. Poxa, falta conhecimento para essas pessoas? Vocês tiram tudo que tinha para ser visto naqueles materiais imensos que existem, todas as aulas, os melhores professores viram. Será que é conhecimento que falta mesmo? E esse é o drama. Não é só conhecimento. Quando as pessoas percebem que para acertar uma questão precisa de conhecimento e mais um outro fator junto, é que o resultado delas muda. Que outro fator é esse? A competência e a habilidade. As pessoas têm o conhecimento, mas se elas não tiverem competência para usar esse conhecimento, elas não acertam questões. Toda questão que vai cair no Enem vai exigir de você essas duas coisas. Toda questão vai querer que você tenha um certo conhecimento, às vezes ela até te entrega esse conhecimento, basta você ler a questão, ela te entrega, mas ela precisa que você tenha competência para usar esse conhecimento. E aí, o que tem que acontecer é justamente a união entre esses dois balãozinhos. Você tem que conseguir esse conhecimento, você tem que conseguir essa competência no uso, e é dessa união que nascem as questões corretas. É nesse processo de juntar o balão do conhecimento com a competência que você começa a acertar as questões. Se você entender isso, a sua preparação já começa a mudar a partir de agora. Porque você deixa de correr atrás do conhecimento, aquela ideia de, nossa, eu preciso acumular o máximo de conhecimento, senão eu vou chegar no Enem e não vou conseguir resolver nada, tá? Eu preciso do conhecimento, eu preciso da base. E você começa a pensar, quais são as questões que eu preciso resolver para entender qual é o conhecimento e a competência que me falta e eu preciso juntar. Percebe como é totalmente diferente? Primeiro eu vou para as questões e não para o conhecimento, porque tem muita gente que está indo atrás do conhecimento há 4 ou 5 anos e não conseguiu aquele resultado que ela sonha no Enem. Se você for atrás das questões, você vai atrás do conhecimento, você consegue a competência, você resolve a questão e faz nascer uma questão correta. Vamos pegar um exemplo prático. Eu vou junto com vocês aqui para a gente entender como isso acontece realmente na prática. Um aluno, sei lá, o nome dele é Thales. Thales prestou o Enem 2020, acertou algumas questões e errou outras. Aqui é o quadro de questões dele no Enem. As questões azuis são as questões que ele acertou, as questões vermelhas são as questões que ele errou. Vamos usar o esquema das bolinhas para a gente classificar essas questões. As questões vermelhas, as questões que ele errou, são as questões que ele tem a bolinha do conhecimento separada da bolinha da competência, por isso ele errou. E as questões corretas, ele conseguiu juntar a bolinha do conhecimento com a bolinha da competência. E dentro dessas questões erradas, que tem as bolinhas separadas, você vai encontrar várias questões que você tem o conhecimento para resolver, mas você não tem a competência para fazer. Já chegou em casa, pegou uma questão, olhou e falou assim, cara, eu estudei isso. Eu já fiz isso aqui. E aí você tenta fazer e não consegue, porque falta para você a competência. E aí quando você adquire a competência para resolver aquela questão, ela vira uma questão correta, ela vira uma questão acertada. Então esse é o processo. No Enem, depois que você fizer, vão existir só 2 tipos de questões. Questões erradas que você está com as bolinhas separadas, questões certas que você está com as 2 bolinhas juntas. Então o processo de preparação já ganha outra cara aqui para mim. E eu só vou entender essa cara quando eu conseguir olhar para uma questão correta e ver como aconteceu o processo para que essa questão se tornasse uma questão que tem as 2 bolinhas juntas. Vamos pegar uma aqui?
sei lá, escolhi aqui uma questão e eu vi que ele acertou a questão 143 da prova de matemática. Que questão foi essa? Quando eu abro a questão é essa, basicamente que tem uma tabela com alguns dados, e aí a questão pergunta uma coisa para ele que está bem aqui nesse sublinhado, ó. Qual é a opção mais econômica? Te dou alguns números, explico para você um contexto, e aí eu quero saber se você consegue calcular, usando esses dados, qual é a opção mais econômica para isso que eu estou te perguntando. Beleza. Ele conseguiu acertar essa questão. Ele fez essa questão e ele acertou essa questão no Enem. A grande questão é, a bolinha do conhecimento dele estava junto com a bolinha da competência, mas quando isso aconteceu? Essa é a questão. Ele não nasceu com essa competência e com esse conhecimento juntos. Em algum momento da história dele, ele conseguiu juntar isso. E quando foi que isso aconteceu? Para a gente descobrir quando isso aconteceu, a gente tem que voltar no tempo. E nós vamos voltar num tempo específico, no dia 15 de junho, em que ele resolveu essa outra questão. Olha só como ela é parecida. Ela também tem um quadro, ela também tem dados, ela tem essa tabela. E aí a questão também pergunta, qual é a aplicação mais vantajosa? Percebe uma característica muito semelhante àquela outra questão? E ele resolveu essa questão em junho, só que o diferente é que essa questão ele errou. Ele estava fazendo essa questão no dia 15 de junho e errou essa questão. Ou seja, no momento em que ele fez essa questão no dia 15 de junho, a bolinha do conhecimento e a bolinha da competência estavam separadas, não estavam juntas. O que foi que ele fez para que no dia do Enem essas bolinhas estivessem juntas? Agora a gente tem que acompanhar a história junto com ele e ver o que aconteceu nesse processo até lá. Olha só, toda a preparação dele agora girou em torno da ideia de, tá, eu fiz uma questão, errei, então ou me faltava conhecimento ou me faltava competência, eu não sei qual das duas coisas me faltavam, mas eu sei que o meu processo agora tem que ser unificar essas duas bolinhas. Então, ele errou, e aí ele aplicou um processo que a gente chama de fechar a comunicação. Toda questão que você faz e erra tem 4 elementos internos que a gente chama de fontes internas. Quais são essas 4 fontes internas? A pergunta da questão, as alternativas, os textos, enunciados, gráficos, imagens e a referência desses gráficos, textos, enunciados e imagens. Se eu não conseguir pegar a informação que essas fontes querem me passar, significa que a comunicação não fluiu, essa comunicação está aberta, as bolinhas estão afastadas. Talvez eu tenha conhecimento, não tenha competência, talvez eu não tenha conhecimento, tenha que buscar esse conhecimento, depois aprender a usar. Enfim, tem alguma coisa que está mantendo essas bolinhas abertas. Quando eu investigo essas 4 fontes internas da questão, eu descubro aquilo que eu preciso fazer para juntar essas duas bolinhas. E aí eu saio e vou para as fontes externas para fazer o processo de fechamento. Eu não entendi uma palavra da pergunta, eu não entendi um conceito, eu não sei fazer uma conta. Eu vou atrás das minhas fontes externas, que são comentários de pessoas que fizeram a mesma questão, Google, livros, cursinhos, amigos, enfim, todas as minhas fontes externas disponíveis. E aí eu tento trazer a informação e a competência para resolver essa questão. Ele fez isso, fechou a comunicação, mas ele registrou isso. Ele registrou esse processo num comentário. E aí o Thales fez esse comentário. Olha o que ele escreve no comentário dele, ó. Na hora de pegar os valores da tabela, eu me enrolei. Eu não consegui organizar os cálculos que eu precisava fazer, mas agora eu entendi que eu precisava tirar 4% de ganho do CDB e descontar do valor total. Eu preciso prestar mais atenção na hora de organizar os dados. Você percebe que o comentário dele tem uma parte de conhecimento técnico que é, tá, você sabe fazer porcentagem? Sei. Sabe fazer 4% do valor total? Sei. Consegue encontrar o valor total lá do CDB? Sei. Mas, onde foi sua falha? Eu não consegui organizar os dados. Eu não consegui ler a questão e entender como eu tinha que organizar. Isso é competência. Isso não necessariamente vai ter um capítulo de uma aula que um professor vai explicar para você exatamente como organizar dados de tabela. Não tem isso. Mas ele descobriu nessa questão que essa era uma coisa que faltava para ele fechar essa questão. Então, quando ele viu isso e registrou, ele já sacou o que estava no campo do conhecimento, o que estava no campo da competência e resolveu. Acertou essa questão. Só que nós não vamos confiar que só de ter lido, só de ter escrito comentário, só de ter visto alguém fazer, só de ter recebido uma explicação, a gente agora se tornou capaz de resolver essa questão. A gente tem que garantir que nós nos tornamos capazes de resolver essa questão. E como é que a gente faz isso? Aí a gente tem que colocar essa questão para revisão. E aí, revisão nesse caso significa marcar essa questão para que ela volte dentro de 15 dias. Ou seja, eu preciso pegar essa questão e deixar ela num espacinho reservado para daqui 15 dias eu olhar para essa questão de novo e tentar fazer. E nesse dia que eu for tentar fazer, eu não posso olhar em absolutamente nada. Eu tenho que fazer como se eu estivesse no Enem. Só eu, uma caneta preta na mão e a questão. E eu tenho que conseguir aplicar tudo. Se a comunicação estiver fechada, eu vou acertar. Se a comunicação estiver aberta, eu vou ter que juntar de novo essas bolinhas aí e descobrir. Vamos olhar para o histórico dele e ver como foi essa história que ele teve com essa questão especificamente. Então, no dia 15 de junho ele errou, fechou a comunicação e no comentário ficou meio claro que ele colocou essas bolinhas junto. Mas ele pôs para revisão
para ter certeza de que ele era capaz de resolver essa questão. E aí no dia 30 de junho, 15 dias depois, ele acerta a questão quando ela volta para revisão. E ele gasta 2 minutos e 25 segundos. E aí ele ficou animado, ficou legal, só que ele ficou pensando, poxa, será que eu consigo melhorar esse tempo? Porque no Enem, uma das coisas que eu tenho é que ter a competência para resolver uma questão dentro de um tempo que ele me oferece. Eu não posso fazer com qualquer tempo. Então não é só saber fazer a questão, mas é saber fazer no tempo também. Já sei. Vou colocar essa questão para daqui 30 dias. Porque se eu coloco ela para daqui 30 dias, daqui até lá eu vou fazer várias questões, minhas competências de fazer conta, organizar dado de tabela vai melhorar, e eu espero que a minha capacidade de resolver essa questão também melhore, que eu consiga fazer ela mais rápido quando ela voltar daqui 30 dias. E foi isso que ele fez. E quando ela voltou, ele estava com a comunicação fechada mesmo, porque ele acertou essa questão de novo. E mais, ele acertou essa questão em 2 minutos e 3 segundos. Ele tanto acertou quanto melhorou o tempo. Ótimo, perfeito. E aí, depois que ele fez isso, no dia 30 de julho, 3 meses depois aparece essa questão para ele no Enem, que é aquela questão 143, lembra? Que também tinha uma tabela, queria que ele dissesse qual era a opção mais vantajosa, e aí ele acerta no Enem. Percebe como é que ele construiu a trajetória para juntar o conhecimento e a competência para fazer as questões? Foi desse jeito. A gente consegue concluir hoje que errar essa questão, que ele errou lá no dia 15 de julho, fechar a comunicação com ela, fez ele acertar essa questão no Enem. Quando a gente olha para essa história de errar uma questão, construir um processo de fechar a comunicação, mandar para revisão, fazer num determinado tempo, mandar para revisão de novo, melhorar esse tempo e acertar no Enem, isso é estudar por questões. Tem gente que confunde a ideia de estudar por questões como sendo uma ideia de você não precisar... Quando você estuda por questões, você não estuda teoria, você não estuda... Bobagem. Estudar por questões significa sim estudar teoria, significa sim buscar conhecimento, mas quando uma questão mostra que está faltando aquilo para você. Só que não é só conhecimento que falta competência, falta capacidade de usar esse conhecimento. E isso só acontece quando a gente resolve questões. Essa é a essência de estudar por questões. Agora vamos tentar multiplicar isso. Quando a gente olhou para uma questão só, a gente conseguiu fazer o caminho certinho. Agora imagine, no dia 15 ele não fez só essa questão. No dia 15 ele fez outras questões e errou outras questões e ele fez o mesmo processo. Elas estavam erradas, estavam com as bolinhas do conhecimento e da competência separadas, e aí ele fechou a comunicação com essas questões que ele errou. Fechou a comunicação e colocou para revisão em 15 dias para garantir que realmente tinha fechado a comunicação. Depois disso, a questão voltou, e se a questão estava realmente a comunicação fechada, ele acertou. Se ela não estava, ele fez mais um comentário, fechou a comunicação, mas aí foram mais os ajustes, foram ajustes mais finos, detalhes, e mandou de novo. E aí ela voltava depois de 30 dias, por exemplo, e quando ele tinha realmente acertado essa questão, cravava o acerto, sabendo o que estava fazendo, no tempo que precisava ser feito. E aí a questão voltava depois que ele conseguia fazer nesse tempo menor. A grande questão é, depois de ter feito isso num grande volume de questões, quando ele vai fazer o Enem, a bolinha de conhecimento e de competência dele está super unida, porque ele conseguiu construir em cada uma das questões que ele errou essa união entre conhecimento e competência para usar o conhecimento. Não tem como ter outro resultado. O resultado natural dele é acertar um monte de questões no Enem. E isso é a coisa mais bacana, porque ele sabe exatamente de onde vieram esses acertos. Quando ele fala, puxa, acertar 158 questões e fazer uma redação de 980, ele sabe como construir esses acertos, ele sabe o que ele teve que fazer para isso acontecer. E aí a gente entra nas questões que agora sim fazem muito sentido serem respondidas. Quanto tempo eu vou estudar por dia? Percebe que nesse ponto da nossa conversa, pensar quanto tempo eu vou estudar por dia já não faz mais tanto sentido? Eu tenho que pensar agora o que eu vou fazer no tempo que eu tenho para estudar por dia. Se eu souber o que fazer, eu vou usar meu tempo da melhor maneira possível. Se eu não souber o que fazer, seja quanto tempo eu tiver, eu vou jogar fora esse tempo. E nesse processo que a gente está fazendo, tudo começa com resolver questões. Mas que tipo de questões a gente vai resolver? Bom, basicamente 2 tipos. Questões que eu vou chamar de novas, que são questões que você está usando para investigar aquilo que você não sabe fazer, e questões de revisão, que são aquelas questões que mostram se você já se tornou capaz de resolver aquelas questões ou não. Dentro das questões novas, você vai fazer sempre questões que mais caem no Enem, ou mais caem no exame que você vai prestar, e questões que você não consegue acertar dentro dessas que mais caem. Esse é o critério para definir o que é uma nova questão. Se você fizer questão aleatória, você está jogando seu tempo fora. Ah, eu estou fazendo essa questão aqui, mas eu nem sei por quê. Estou fazendo porque apareceu no material, estou fazendo porque disseram que tem que fazer lista de 100 questões por dia, mas se ela não cai e se ela não está dentro do grupo de questões que você costuma errar, não faz sentido você fazer. Depois que você faz essas questões, você vai errar algumas. E aí essas vão parar na revisão,
E aquelas que você teve dúvida, acertou, mas teve dúvida, também vão parar na revisão. E aquelas que você acha, puxa, eu acertei, mas eu acho que dá para melhorar essa questão, também vão para a revisão. Aí essas são as questões do grupo de revisão. Esses dois grupos de questões vão consumir seu tempo. Você vai gastar tempo resolvendo questões novas e vai gastar tempo resolvendo questões na revisão. Mas não é o maior tempo que você vai gastar. Onde você mais deveria colocar tempo é justamente num processo que você pega todas essas questões erradas, descobre aquilo que você não conseguiu fazer para poder unificar as bolinhas e aí você fecha a comunicação com elas. É isso que vai consumir seu tempo. Se você estiver colocando tempo nessas 3 atividades, questões novas, dentro do que mais cai e dentro do que você mais erra, e questões de revisão que você já errou e questões que você teve dúvida ou que você quer melhorar, o seu tempo já está sendo super bem gasto. Mas o tempo que vai construir a aprovação de fato é aquele que você gasta fechando a comunicação com as questões que você errou. E nesse tempo você vai buscar teoria, você vai buscar conhecimento, você vai buscar tudo aquilo que a questão exigir de você para ser feito. Então não existe esse negócio, volto a reforçar, esse negócio de estudar por questões sem estudar a teoria, sem buscar conhecimento, não existe. Você vai buscar conhecimento quando a questão mostrar que aquilo que está faltando para ser resolvido na questão é conhecimento. E nisso a gente emenda direto a pergunta do que eu devo estudar todos os dias. Essa questão é super importante, porque se você estudar só o que mais cai, não necessariamente você vai conseguir buscar aquele resultado. Se você estudar só aquilo que você erra, também não faz sentido você buscar o resultado. Você tem que casar as duas coisas. Se eu quero ir bem no Enem, eu preciso estudar o que mais cai no Enem e o que eu mais erro dentro do que mais cai no Enem. E aí sim você vai ter definido aquelas questões que você erra, para que você saiba exatamente, pelas fontes internas, aquilo que você tem que estudar. A fonte interna de cada questão que você erra vai dizer o que você tem que estudar cada dia. Se você errou hoje uma questão que mostra que você não sabe análise combinatória, você tem que ir atrás de análise combinatória para conseguir resolver aquela questão. E isso é fechar a comunicação. É nisso que você vai gastar seu tempo. E é gastando esse tempo nessa pesquisa que você vai se tornar capaz de fazer um comentário como esse, que o Thales fez. Ele encontrou a dificuldade que ele tinha, gastou tempo nas fontes externas resolvendo essa dificuldade e construiu um comentário que registra como ele resolveu essa dificuldade dele. Essa é a definição perfeita do que você tem que estudar todos os dias antes de ser aprovado no Enem. E aí, se no meio do processo eu estiver perdido e não souber dizer se eu estou estudando a coisa certa ou não, vamos pensar em números aqui. Imagina uma pessoa foi lá num dia, resolveu 50 questões. Beleza. A gente lembra que só resolver questão não é a coisa mais importante. Dessas 50 questões que a pessoa resolveu, ele acertou 40. Sobrou 10 questões erradas para ele fechar a comunicação. Então, a evolução que ele teve dentro dessas 50 questões foi nessas 10 questões que ele errou que ele conseguiu avançar e descobrir algo que estava impedindo a aprovação dele. 10 questões. Isso se ele fez questões dentro do critério de questões que mais caem no Enem. Se ele fez questão aleatória, se ele fez questão porque estava no material, se ele fez... aí não faz sentido mais. Eu selecionei aqui uma lista de questões e acertei 40 porque eram... Hoje eu separei o dia para fazer questões que eu sei fazer. Errei 10 por bobeira pura ali, mas a maior parte eu já sabia fazer. Não fez muito sentido, não ajudou muito. Mas se essas questões resolvidas estiverem dentro do que mais cai, você começou a avançar para um processo. Como é que eu melhoro ainda mais esse processo? Bom, eu torno esse processo mais eficiente quando eu olho para a segunda condição. E aí, vamos comparar esse cara. O cara fez 50 questões e fechou a comunicação com 10. Agora nós vamos olhar para uma outra pessoa que, ao invés de fazer 50, fez 40 questões só. Só que dessas 40 questões, que eram questões que mais caem no Enem, ele só conseguiu acertar 10. E aí ele fechou a comunicação com 30. Percebe como a seleção de questões que foi feita aqui está muito mais dentro do universo de questões que caem no Enem e questões que ele não é capaz de resolver? Ele conseguiu, mesmo fazendo menos questões do que o outro cara, conseguiu render um estudo, fazer um estudo de eficiência 3 vezes maior por conta da questão que foi selecionada dentro daquilo que ele não sabe fazer. Só que aí tem um detalhe bem importante. Cleber, o negócio é fazer as questões que, assim, as mais difíceis que a gente já sabe, tem certeza que não sabe fazer. Não é um bom caminho. Se você escolher as questões mais difíceis do Enem e começar a fazer agora, você provavelmente vai perder bastante tempo e não vai evoluir tão rápido. Se você descobrir que hoje, na sua estrutura de preparação, você consegue fechar a comunicação com 10 questões muito bem fechado, faça uma quantidade de questões que te dê 10 questões erradas e ponto. O que você conseguiu melhorar com essas 10 questões hoje vai tornar o seu estudo muito mais eficiente amanhã. Daqui um mês, talvez você já esteja conseguindo fechar a comunicação com 20, com 30 questões, não sei. Mas certamente vai ser mais do que você está fechando hoje, porque as suas habilidades melhoraram. Quantidade de conhecimento que você foi aprendendo a usar
para resolver as questões foi aumentando. E isso melhorou o seu processo. As suas fontes externas melhoraram. Quando a sua fonte externa melhora, o seu processo de fechamento diminui, você fecha mais comunicação com mais questões e com mais qualidade. Então não tenha pressa para começar a errar 50 questões hoje se você só consegue fechar a comunicação com 10. Vai ficar sobrando 40 questões que você não fez nada. Então faz 10, fecha a comunicação e evolui. Amanhã 20, beleza, 20, 30. Quando você menos esperar, você está fechando comunicação, sei lá, 20, 30, com as questões mais difíceis do Enem, sem ter deixado para trás aquelas questões que, teoricamente, são as mais fáceis e que valem muito no Enem. Esse é o processo. Joga um equilíbrio em que você consiga errar dentro de um dia aquilo que você dá conta de fechar a comunicação. Se você fizer isso, a sua preparação já ganha uma qualidade, um equilíbrio muito maior e o resultado vem. E aí, quando você tem esse volume de questões sendo feito, você tem que decidir, tá, aí onde é que entra a revisão? A revisão entra todos os dias nesse intervalo de tempo que você tem para estudar. Você vai terminar de fazer as questões que você definiu como questões novas, fechou a comunicação com elas, e aí você vai trabalhar aquelas questões que você colocou para revisar. Você não vai deixar acumular essas questões. Teve um aluno que passou em medicina esse ano que me falou, cara, eu só consegui passar quando eu entendi que eu precisava revisar. Eu fiz 2 anos de cursinho e trabalhei firme esses 2 anos, mas sabe o que eu fazia? Estudava e não revisava. Eu só ia estudando e achando que não nem ia dar certo. Cara, não. Esse ano eu parei, estudei, revisei. Quando eu cheguei no Enem, consegui passar. Essa história de revisar ela é muito importante, principalmente quando ela é feita continuamente. E não aquela ideia também de, vou revisar quando estiver faltando um mês para o Enem. Aí eu faço uma revisão zona geral de tudo, não vai te ajudar. Isso aí vai deixar um monte de coisa de fora, você não vai conseguir fazer o processo que a gente vai mostrar para você daqui a pouco, que é importantíssimo ser feito. Então, revisão é sempre, continuamente, em cima das questões que você errou, que já foram selecionadas naquilo que mais cai, naquilo que você mais erra, e você faz a revisão para garantir que você se tornou capaz de acertar. E questões que você teve dúvida. Essas questões de revisão, normalmente, elas são mais rápidas. Você não vai gastar tanto tempo, porque você já fez, você está só refinando, você está dando só aquele reparinho final, tirando aquelas arestas para garantir que nada vai dar de errado quando você for fazer essa questão no Enem. Então, normalmente, você gasta menos tempo. A questão da revisão é sempre você conseguir entender o que falta de conhecimento e o que falta de competência para acertar essas questões. Você nunca vai fazer uma revisão de assunto. Eu vou revisar a análise combinatória porque eu estou sentindo que eu estou mal. Então, passa a tarde inteira assistindo aula de análise combinatória. Não. Sempre a revisão é para unir o conhecimento com a competência, e isso só acontece quando você resolve questões. Então, revisão é revisar questões, revisar a capacidade de usar conhecimento para resolver questões. Como é que a gente lida com os dias ruins? Todo mundo que estiver estudando, se preparando, num projeto que tem um certo tempo para acontecer, como o Enem, eu vou começar a me preparar hoje. Você não vai se preparar hoje e amanhã você está aprovado. Você vai se preparar hoje, amanhã, depois, e aí um dia você vai conseguir esse resultado. É normal que daqui até lá você tenha alguns dias ruins. Você precisa entender o que é um dia ruim. A pessoa que não entende o que é um dia ruim, supõe que a pessoa que foi aprovada, quando ela olha, né? Puxa, esse cara foi aprovado, eu fico imaginando a vida dele como foi. Quando ele pensa o que foram os dias de estudo desse cara, ele pensa que foram dias de estudo com muitas questões acertadas todos os dias. E se ele fosse desenhar um gráfico, via de regra sairia um gráfico assim. Esse cara começou, e aí ele foi acertando, e pum, fez o Enem e passou. Foi assim que aconteceu a vida desse cara. Quando a gente olha o resultado das pessoas que foram aprovadas, o gráfico não tem nada a ver com isso. Se a gente pensar as questões de revisão, a gente até aceita uma taxa de acerto mais alta, mas quando a gente está olhando para as questões novas, dentro do que mais cai e aquilo que você mais erra, não tem essa taxa de acerto alta desse jeito que está sendo, não. A imagem que mais se assemelha àquilo que foi o estudo das pessoas que foram aprovadas em cursos muito concorridos, que a gente fez um estudo nos dados, está muito mais para um gráfico como esse, em que você percebe nas questões novas uma quantidade de acertos que não explode em momento nenhum da preparação, está sempre ali uma quantidade de acertos meio controlada. E aí, a partir desse momento que a pessoa erra essas questões, ele faz um processo para unificar tanto conhecimento quanto competência, e ela faz isso fechando a comunicação com essas questões erradas, por isso que ela se mantém errando questões durante todo o período da preparação. E aí sim, como ela fecha a comunicação muito bem, a taxa de acerto da revisão é mais alta. E aí ela se mantém sempre num ponto muito alto. E aí ela faz o Enem. Se a gente parar para pensar no processo que acontece aqui, questões novas mostram aquilo que eu não sou capaz de fazer, para que eu possa fechar a comunicação unificando as bolinhas de conhecimento e de competência. A revisão mostra se realmente isso aconteceu, se realmente fechou e se eu sou capaz de fazer essa questão sem olhar em nada. E é a revisão que, quando ela mostra que deu certo, me faz transferir esse acerto para dentro do Enem. Ou seja, eu erro nas questões novas, fecho a comunicação, acerto na revisão e transfiro esse acerto para dentro do Enem.
Se a gente não faz o processo de revisão desse jeito, se a gente não tem um volume de questões erradas entrando sempre no processo de fechamento de comunicação, a gente transfere menos acerto para o Enem, a gente acerta menos questões no Enem. Essa é a grande sacada de entender como funciona o dia de quem é aprovado. O dia ruim de uma pessoa que é aprovada não é um dia que tem muitos erros. Esse não é um dia ruim. Se a pessoa errou bastante questões um dia, não é ruim. Um dia que você não consegue estudar também não é um dia ruim. É só um dia sombrio. E a gente precisa saber separar o que é um dia ruim de um dia sombrio. Se não souber separar isso, você vai confundir dias sombrios com dias ruins. O dia ruim é aquele que você está perdido, não sabe o que fazer e faz qualquer coisa. Você pode ter um dia ruim que você estudou das 8 da manhã até a meia-noite, sem parar um segundo qualquer, e esse ter sido um dia ruim. Porque esse pode ter sido um dia que você estava perdido, não sabia o que fazer e só consumiu o seu tempo. Só ficou fazendo coisas que não estavam apontando para aquilo que fechava a comunicação, para aquilo que fazia uma revisão que podia transferir acerto para dentro do Enem. Você não sabia o que fazer. Esse foi um dia ruim. E a gente não deve se preocupar muito com os dias sombrios, porque quando a gente sabe o que fazer, nos dias ensolarados, o que a gente faz compensa o que a gente não fez nos dias sombrios. Essa é a diferença entre um dia sombrio e um dia ruim. Dia ruim, eu não sei o que fazer. Um dia sombrio, eu não fiz o que eu sabia que eu devia ter feito. Mas eu tenho dias sombrios e dias ensolarados. E num dia ensolarado eu consigo compensar aquilo que eu não fiz num dia sombrio. Mas eu vou estragar todos os dias ensolarados da minha vida se eu não souber o que fazer. Tanto faz se o dia tá bom, se o dia tá ruim, se eu não sei o que fazer, sempre será muito ruim. Essa é uma grande sacada desse momento. Se você entendeu isso, a sua preparação já está pronta para dar o próximo passo. E aí, a melhor maneira de entender como fazer esse próximo passo é colocando em prática tudo isso. Tem gente que vai me ouvir falar e vai falar assim, ok, já sei fazer tudo. Se não colocar em prática, não funciona. E aí você pode usar uma semana gratuita no Doodle para colocar tudo isso em prática. E essa semana ela é muito importante, porque nenhuma dúvida sobre o processo sobrevive essa semana. O Doodle vai selecionar as questões que mais caem no Enem, vai encontrar aquelas questões que você mais erra e vai trazer para você essas questões para que você feche a comunicação com elas. Você vai ver muitas pessoas que fecharam a comunicação e vai entender como isso acontece. Vai colocar para revisão, ela vai voltar para você, você vai lutar com essa questão para poder aprender a juntar a bolinha do conhecimento com a bolinha da competência. E isso tem que ser feito na prática. A gente fez um estudo. As pessoas que resolveram na semana 0, 50 questões ou mais, tiveram um resultado muito melhor do que as pessoas que resolveram menos. Como é que a gente sabe? Depois de fazer a semana 0, algumas pessoas que fizeram mais de 50 questões assinaram o Doodle, algumas pessoas que fizeram menos de 50 questões assinaram o Doodle também. 2 assinantes de perfis diferentes. Quando a gente olhou lá na frente o resultado daqueles que foram aprovados, daqueles que passaram, a gente percebeu que lá atrás o volume de questões feitas na semana 0 estava impactando. Cara, quem fez mais questões na semana 0 conseguiu aproveitar mais o sistema e conseguiu a aprovação no final. Pessoas que tinham um perfil de entrar e fazer, melhorar, entender. Diferente daquelas pessoas que falam assim, eu não vou fazer porque eu já sei fazer. Eu já fiz um pouquinho, eu já entendi como acontece. A pessoa que faz um pouquinho e entende como acontece não é a mesma pessoa que faz bastante e melhora o processo dela de fazer. Se você faz um pouquinho e entende, você pode ter entendido, mas não significa que você ficou bom nisso. Por isso que é importante você fazer um certo volume. E a nossa recomendação é, faça pelo menos 50 questões na semana 0 para que você entenda exatamente como é que esse processo todo entra na sua prática. Depois de uma semana, você vai estar numa qualidade de estudo tão superior a uma semana atrás que você não vai acreditar. Basta que você entre, faça, melhore e olhe para trás e fale, nossa, como eu cresci. É isso que vai acontecer. Aqui na descrição desse vídeo tem um link que dá para você entrar na semana gratuita direto e lá tem as instruções. E aí tem um bônus a mais. No 6º dia da semana gratuita, você pode entrar em contato com um mentor e pedir para ele analisar os seus dados da semana. Você pode fazer até um pouco diferente. No primeiro dia você já pode chamar um mentor para te acompanhar. E aí se você tiver alguma dúvida no meio da semana, você já pode falar com ele, oi, tudo bem, tô com dúvida nisso, tal. Mas é importante que depois que você fez alguns dias, você vá até lá para discutir junto com você, o mentor discutir junto com você os seus dados. Ele vai dizer para você como você podia ter feito melhor a semana 0, em quais pontos você já foi muito bem e quais pontos você pode melhorar para alcançar esse resultado absurdo no Enem que você está procurando. Todos os mentores já usaram o Doodle, todos os mentores foram aprovados onde queriam. Então esses mentores estão prontos para analisar os seus dados e ajudar você a entender aquilo que falta. O nosso trabalho no Doodle hoje é entender que a educação é capaz de mudar a sua vida. E é isso que a gente vai fazer todos os dias com todo mundo que acreditar que pode mudar a vida por meio da educação. E aí, vamos trazer essa aprovação para casa? Vem fazer a semana gratuita, vem estudar com a gente e vamos de fato trazer essa aprovação para casa. Valeu!